Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, porque hoje é dia de Inter, dia de Colorado em campo, jogo a partir das 4h30 da tarde, horário diferente, atípico por conta do feriado de Nossa Senhora dos Navegantes, e o Inter recebe o Ipiranga no Beira-Rio. Mano Menezes tem uma dúvida no time titular e eu vou te trazer tudo sobre isso. Além disso, a possibilidade do Inter contratar Vitão a custo zero e o planejamento do Colorado na janela de transferências que prevê a busca por zagueiro, meia, extrema e 2 atacantes. Te conto tudo isso depois da vinheta. Gente, vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero começar falando sobre o jogo de logo mais. Afinal, a bola rola no Beira-Rio a partir das 4h30 da tarde. A partir das 3 horas já estamos com a maratona do Vozes do Gigante no ar. Vou estar lá no Portão 1 trocando uma ideia com a galera no pátio do Beira-Rio. O Mano Menezes tem uma dúvida nesse time do Internacional. Afinal, o Johnny ainda tem bolhas nos pés e poderia ser um desfalque sendo preservado. Porém, o volante norte-americano está relacionado para o jogo. E estando relacionado, daqui a pouco é provável que inicie a partida. Afinal, o Inter também precisa vencer este jogo. O Inter estava, em terceiro colocado, na tabela do Campeonato Gaúcho. Até tô dando um F5 aqui. O Inter caiu para quarto ontem com a vitória do São José, mas vencendo o jogo, sobe para segundo, ultrapassando o Brasil, que ficou no empate em 0x0 com o Caxias, e o próprio São José, que venceu o Aimoré ontem, e ficando 4 pontos atrás do Grêmio, que venceu o Esportivo ontem lá em Bento Gonçalves. Então, um jogo importantíssimo para o Inter dar aquele up na tabela do Campeonato Gaúcho. Como fica o provável time do Inter, então, com esta nominata, já que o Johnny pode vir a ser preservado? Kehler no gol, Bustos, Moledo, Vitão e o René, Johnny ou Matheus Dias, o Carlos de Pena, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e o PH. Uma base de time que venceu o São Luís por 4x0 no último sábado, com o Pedro Henrique sendo o homem mais avançado e o alemão indo para o banco de novo, Aliás, banco de reservas que vai ganhar uma peça diferente. Estou falando de Gabriel Baralhas. Esteve na lista de relacionados, teve o nome publicado no boletim informativo diário da CBF, e com isso fica à disposição. Ele já vinha jogando, pelo Atlético Goianiense, então com ritmo de jogo ele está. Falta uma questão daqui a pouco de entrosamento, de conhecer melhor os companheiros, mas no mais, o Baralhas está 100% apto a jogar esta partida e deve entrar num segundo tempo, pelo menos é a tendência. Do outro lado, o Ipiranga de Erechim vem de uma derrota para o Avenida, jogando lá nos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, onde o Inter empatou em 1x1 e o Ipiranga perdeu. O Ipiranga tem 4 pontos no campeonato. Uma derrota, uma vitória e um empate. É o 7º colocado neste momento, e o técnico Luizinho Vieira é um dos remanescentes, na verdade, do vice-campeonato gaúcho no ano passado. O Inter que teve imensas dificuldades contra o Ipiranga, em 2022, perdeu de 3x1 lá no Colosso da Lagoa, e alguns jogadores permaneceram no time. Caso do Gedeilson, por exemplo, lateral direito, também do Lohan, o primeiro volante, e alguns jogadores que ficam no banco. Aliás, alguns velhos conhecidos do Inter aqui neste provável time do Luizinho Vieira, que deve ir a campo com Kaique, Gedeilson, Ronald, Isla e Patrick Calmon, Lohan, Ralf, Mateuzinho, João Pedro e o William Barbio, aquele ex-jogador do Vasco, da Chapecoense, do Bahia, jogador veterano já, o William Barbio, e na frente Bruno Baio, ex-atacante do Internacional, formado no Celeiro de Ases, jogou no Inter em 2016, centroavante grandalhão e tal, e que daqui a pouco pode incomodar a defesa colorada aí. Tomara que não, O Inter vem numa boa aí, sem tomar muitos gols dentro do Campeonato Gaúcho. No último jogo, por exemplo, passou em branco. Quero saber, o teu palpite qual é para esse jogo? Tu é bom de palpite? Então, KTO.com é o teu lugar, Afinal, este jogo está disponível e com muito boas odds para esta partida. Aliás, a KTO tá com uma novidade, que se você clicar em Inter e Ipiranga, você tem ali combo ou extra, onde você consegue ver, várias coisas para apostar com odds maravilhosas. Então,
faz o teu cadastro em kto.com usando o cupom COLAR, tu ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Faz isso, link tá no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Além do Inter hoje, né, outras partidas dentro do Campeonato Gaúcho e tem também, né, os estaduais pelo Brasil e jogos espalhados também pelo planeta Terra. Quero começar falando agora sobre Vitão também, né? Porque esse tema de janela de negociações ele vai render um pouquinho aqui nesse vídeo, tá? Vitão, qual é a situação do Vitão hoje? Eu tô pegando de parâmetro a última fala do próprio Vitão. Na zona mista no jogo de sábado, ele disse: olha, tá realmente um pouco complicado para que eu fique no Inter e tal. Beleza, né? A partir daí a gente vai buscar mais informações porque o discurso tá diferente, né? O Dani Dubin, que é vice-presidente, falou no programa do Luiz Carlos Reck que o Inter não precisaria de investidores para comprar o Vitão. O Felipe Becker, né, na sua coletiva de apresentação, chegou a dizer que o Inter tem uma boa possibilidade ou um otimismo, né? Como é que foi o termo que ele usou? Só uma mudança, só um desastre, né? Faz com que o Vitão não fique no Internacional. A gente olha o presidente Alessandro Barcelos falando sobre o assunto também, né? Um tema que gera otimismo. E o que o Inter está esperando? A informação é que o Inter tem um contato importante na FIFA, que a princípio deve estender a normativa que congela os contratos de jogadores que estão atuando no futebol ucraniano ou no futebol russo. E esta normativa deve ser expandida até o final do ano, pelo menos, ou até mesmo por mais um ano, ou seja, até a metade do ano que vem. Então, assim, o Inter poderia ter o Vitão de graça mais um ano no estádio Beira-Rio, caso isso aconteça. Claro que isso é algo subjetivo ainda, não é algo certo. O Inter não pode contar com isso. Tanto é que fez uma proposta ao Shakhtar na casa dos 2,5 milhões de euros e o Shakhtar nem conversou, nem topou a proposta. Afinal, o Shakhtar também ainda não deu um valor que gostaria de receber pelo Vitão. Então o Inter fez uma proposta daqui a pouco para entender quanto, né, que o Shakhtar gostaria de receber e ainda não obteve essa resposta do clube ucraniano. Então, assim, é uma situação importante, só que ao mesmo tempo, né, a gente vai pegando alguns parâmetros. Se fala que Inter e Shakhtar tem uma boa relação, né? Veio o Alan Patrick, veio o Tyson, foi o Vinícius Tobias, outros jogadores já foram vendidos para o Shakhtar também. E a gente não vê o mesmo tratamento que o Shakhtar teve com o Corinthians, por exemplo. Uma facilidade para permanecer com o Maicon em São Paulo, volante. E o Maicon é um jogador que jogava tanto quanto o Vitão em território ucraniano. Então, algo está na manga e a gente não sabe, ou tem algum ruído de comunicação aí nessa história toda. O Inter que planeja nessa janela de transferências fazer algumas contratações, tá? O grupo do Inter hoje está bastante reduzido. O Inter, segundo o Mano, vai trabalhar com cerca de 33 jogadores. Digamos que nenhum seja promovido da categoria de base, o que deve acontecer. Estamos falando de 7 reforços a mais do que já tem no grupo hoje. Não estou contando o John, não estou contando o Baralhas e não estou contando também o Mário Fernandes. Então seriam mais 7. Mas digamos que seriam promovidos 2, né? Ficaríamos com 5 reforços para contratar. O que me disseram que o Inter busca no mercado? Um zagueiro, né, que vem para repor daqui a pouco a saída do Kaique Rocha, e nesse perfil mesmo, um jogador sem grandes pompas, né, um jogador mais jovem que o Inter poderia apostar a longo prazo. Um meio-campista para dividir as responsabilidades com o Alan Patrick, um meio armador, né, características parecidas. Um extrema para substituir a saída do David, afinal hoje o Inter tem só o Wanderson e o Pedro Henrique, os dois inclusive hoje no time titular, e um atacante, talvez 2, né? E aí me remete ao nome do Caio Jorge, que seria uma aposta, e mais um afirmado. Não sei se é essa a nomenclatura que vai acontecer, mas o que me disseram é isso. Um atacante, talvez 2, um ponta, um meia, um zagueiro. 5 jogadores o Inter deve buscar nesta janela de transferência. Eu quero saber quais são os jogadores que tu buscaria no mercado, quais seriam as contratações que tu faria no Internacional. Não esqueça de deixar o like, te inscrever, e eu tô colocando aqui a barrinha da comunidade Colar, gente. Hoje, por exemplo, foi sorteado um par de ingressos para Inter Ipiranga de tribuna, lá na comunidade, com informações exclusivas, grupo de WhatsApp.
com informações em debate em dias de jogos, sorteio de prêmios, live no Google Meet comigo. Então tu quer fazer parte desta comunidade? Tô deixando o link na descrição do vídeo para que tu venha. Afinal vai ser um grande 2023, vou viajar atrás do Inter e vou trazer muitos bastidores para vocês. Então para não perder nada, acessa aqui no link que está na descrição do vídeo.